História do povo eleito. Escuta, ó meu povo, minha doutrina. As palavras de minha boca, presta atenção. Abrirei os lábios, pronunciarei sentenças, desvendarei os mistérios das origens. O que ouvimos e aprendemos através de nossos pais. Nada ocultaremos a seus filhos, narrando à geração futura os louvores do Senhor, seu poder e suas obras grandiosas. Ele promulgou uma lei para Jacó, instituiu a legislação de Israel, para que aquilo que confiara a nossos pais, eles o transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse, e os filhos que lhes nascessem pudessem também contar aos seus. Aprenderiam assim a pôr em Deus sua esperança, a não esquecer as divinas obras, a observar as suas leis, e a não se tornar, como seus pais, geração rebelde e contumaz, de coração desviado, de espírito infiel a Deus. Os filhos de Efraim, hábeis no arco, voltaram as costas no dia do combate. Não guardaram a divina aliança, recusaram observar a sua lei. Eles esqueceram suas obras e as maravilhas operadas ante seus olhos. Em presença de seus pais, ainda em terras do Egito, ele fez grandes prodígios nas planícies de Tanis. O mar foi dividido, para lhes dar passagem, represando as águas, verticais como um dique. De dia ele os conduziu, por trás de uma nuvem, e à noite ao clarão, de uma flama. Rochedos foram fendidos, por ele no deserto, com torrentes de água, os descedentara. Da pedra fizera jorrar regatos, e manar água, como rios. Entretanto, continuaram a pecar contra ele, e a se revoltar contra o Altíssimo, no deserto. Provocaram o Senhor em seus corações, reclamando iguarias de suas preferências. E falaram contra Deus: Deus será capaz de nos servir uma mesa no deserto. Eis que feriu a rocha, para fazer jorrar dela água em torrentes. Mas poderia ele nos dar pão e preparar carne para seu povo. O Senhor ouviu e se irritou. Sua cólera se acendeu contra Jacó, e sua ira se desencadeou contra Israel, porque não tiveram fé em Deus, nem confiaram em seu auxílio. Contudo, ele ordenou as nuvens do alto, e abriu as portas do céu. Fez chover o maná, para saciá-los, deu-lhes o trigo do céu. Pode o homem comer o pão dos fortes, e lhes mandou víveres em abundância. Depois fez soprar do céu o vento leste, e seu poder levantou o vento sul. Fez chover carnes, então como poeira, numerosas aves, como as areias do mar, as quais caíram em seus acampamentos, ao redor de suas tendas. Delas comeram, até se fartarem, e satisfazerem seus desejos. Mas apenas o apetite saciaram, estando-lhe na boca ainda o alimento. Desencadeia-se contra eles a cólera divina, fazendo perecer a sua elite, e prostrando a juventude de Israel. Malgrado tudo isso, persistiram em pecar, não se deixaram persuadir por seus prodígios. Então Deus pôs súbito termo a seus dias, e seus anos tiveram repentino fim. Quando os feria, eles o procuravam, e de novo se voltavam para Deus, e se lembravam de que Deus era o seu rochedo, e que o Altíssimo lhes era o Salvador. Mas suas palavras enganavam, e lhe mentiam com sua língua. Seus corações não falavam com franqueza, não eram fiéis à sua aliança. Mas ele, por compaixão, perdoava-lhes a falta, e não os exterminava. Muitas vezes, reteve sua cólera, não se entregando a todo o seu furor, sabendo que eles eram simples de carne, um só per só, que passa sem voltar. Quantas vezes, no deserto, o provocaram, e na solidão, o afligiram, recomeçaram a tentar Deus, a exasperar o Santo de Israel. Esqueceram a obra de suas mãos, no dia em que os livrou do adversário, quando operou seus prodígios no Egito, e maravilhas na planície de Tanis. Quando converteu seus rios em sangue, a fim de impedi-los de beber suas águas. Quando enviou moscas para devorá-los, e rãs que os infestaram. Quando entregou suas colheitas aos pulgões, e aos gafanhotos, o fruto de seu trabalho. Quando arranhou suas vinhas com granizo, e suas figueiras com a geada. Quando extinguiu seu gado como saraivadas, e seus rebanhos pelos raios. Quando descarregou o ardor de sua cólera, indignação, furor, tribulação, um esquadrão de anjos da desgraça. Deu livre curso à sua cólera, longe de preservá-los da morte, ele entregou à peste os seres vivos. Matou os primogênitos no Egito, os primeiros partos nas habitações de Cam.
enquanto retirou seu povo como ovelhas, e o fez atravessar o deserto como rebanho. Conduziu com firmeza, sem nada ter que temer, enquanto aos inimigos os submergiu no mar. Ele os levou para uma terra santa, até os montes que sua destra conquistou. Ele expulsou nações diante deles, distribuiu-lhes as terras como herança, fez habitar em suas tendas. As tribos de Israel. Mas ainda tentaram a Deus e provocaram o Altíssimo, e não observaram os seus preceitos. Transviaram-se e prevaricaram com seus pais, erraram o alvo, como um arco mal entesado. Provocaram-lhe a ira com seus lugares altos, e inflamaram-lhe o zelo com seus ídolos. À vista disso, Deus se encolerizou, e rejeitou Israel severamente. Abandonou o santuário de Siló, tabernáculo onde habitara entre os homens. Deixou conduzir cativa a arca de sua força, permitindo que a arca de sua glória caísse em mãos inimigas. Abandonou seu povo à espada, e se irritou contra a sua herança. O fogo devorou sua juventude, suas filhas não encontraram desponsório. Seus sacerdotes pereceram pelo gládio, e as viúvas não choraram mais seus mortos. Então o Senhor despertou, como de um sono, como se fosse um guerreiro, dominado pelo vinho, e feriu pelas costas os inimigos, infligindo-lhes eterna ignomínia. Rejeita o tabernáculo de José, e repeliu a tribo de Efraim. Mas escolheu a de Judá, e o monte Sião, monte de predileção. Construiu seu santuário, qual um céu, estável como a terra, firmada para sempre. Escolhendia a Davi seu servo, e o tomande dos apriscos, das ovelhas. Chamou-o do cuidado das ovelhas e suas crias, para apacentar o rebanho de Jacó, seu povo, e de Israel sua herança. Davi foi para eles um pastor, reto de coração, que os dirigiu com mão prudente.